Rolê da Vez sobrevoa as águas do mar Mediterrâneo e desembarca na ilha de Palma de Maiorca, na Espanha. Nós partimos de Berlim, capital da Alemanha. O voo para Maiorca dura cerca de 2 horas e meia. Entre a África e a Europa, a cidade faz parte do arquipélago das Ilhas Baleares, onde Maiorca é a capital da região. A ilha espanhola é um dos principais destinos de férias do verão europeu, tanto que o aeroporto da cidade é o terceiro mais movimentado de toda a Espanha, só perde para Madrid e Barcelona. A ilha, que tem uma área de 208 km², possui cerca de 300 praias, além de muitas outras atrações. Então aqui no Rolê da Vez, nós vamos tentar mostrar um pouquinho desse paraíso, ou melhor, dessa pérola banhada pelas águas do mar Mediterrâneo. Nós ficamos hospedados em Cálvia, um dos locais mais populares da ilha. E para chegar lá, foi muito fácil. Pegamos um ônibus em frente ao aeroporto. A viagem é curta, mais ou menos uns 30 minutos. O distrito, que fica do lado oeste de Maiorca, está entre o mar e a bela Serra de Tramuntana. Justamente por essas características geográficas, Cálvia tem cerca de 300 dias de sol por ano, e com 54 quilômetros de litoral, não fica difícil saber o que é bom de se fazer por aqui, não é verdade? Cálvia, como praticamente toda Maiorca, oferece uma grande variedade de hotéis, pousadas e resorts. Para você ter uma ideia, nós ficamos em uma confortável suíte de um hotel com um excelente café da manhã incluído. O melhor, o hotel fica a poucos minutos a pé do nosso próximo assunto, a Orla de Palma Nova. A primeira praia da Orla de Palma Nova que conhecemos foi Es Carregador. Com areias brancas e finas, a praia é urbana e conta com uma boa estrutura. Com águas muito calmas, é ideal para famílias com crianças. A praia também conta com um posto de salva-vidas. E para garantir mais segurança, essas boias demarcam as áreas exclusivas aos banhistas. Então, lanchas, barcos e iates, todos lá para trás. Bom, agora chegou a minha vez de dar um mergulho aqui para ver como é que tá essa água. Vamos ver se está quente, está fria. Vamos olhar. Não estava quentinha como no auge do verão, mas estava longe de estar fria. Uma delícia, refrescante. A praia, que tem cerca de 600 metros de extensão, ainda possui uma pequena e charmosa marina. Outro destaque em Es Carregador é o belíssimo pôr do sol. Que visual! Bom, e na saída da praia ainda tem esse chuveirinho aqui pra gente lavar o pé. Vamos lavar aqui. Aproveitando aqui o fim de tarde, né? O sol se pondo, tomar um aperolzinho aqui, frente pro mar. Maravilha. Nosso segundo dia em Maiorca começou em um supermercado, e daqui a pouco eu explico por quê. O tempo continua quente, né? A gente hoje decidiu conhecer as praias aqui nos arredores do lugar que a gente está hospedado. Como eu já falei, a ilha é muito grande, então a gente está explorando aqui as praias que a gente está perto. Vamos conhecer. Decidimos seguir a Orla de Palma Nova para conhecer as outras praias da região.
E o caminho, sempre beirando o Mediterrâneo, é espetacular. E logo no início da caminhada, uma bela surpresa: Punta Marroig, uma pequena praia onde você pode levar o seu melhor amigo de 4 patas. Um pouco mais à frente, a praia de Palma Nova. Com 500 metros de extensão, ela conta com um ótimo calçadão arborizado perfeito para boas caminhadas. Como ex-carregador, Palma Nova tem uma ótima estrutura. A bela Son Matis completa o conjunto das praias da orla de Palma Nova. Com um pouco mais de meio quilômetro de extensão, é perfeita para relaxar. Nas proximidades, muitos hotéis de luxo e resorts. E depois de mais alguns minutos de caminhada, passamos pela zona boêmia de Cálvia e fomos visitar a praia preferida dos jovens. Magaluf é a maior praia da região com mais de 1 quilômetro de comprimento. E é a preferida dos jovens porque tem uma orla repleta de bares, restaurantes e casas noturnas. Pela grande extensão, muito espaço para a prática de esportes. As águas, como nas outras praias da região, são claras e calmas durante a estação mais quente do ano. Magaluf ainda conta com essa bela vista para a ilha de La Poraza, que pode ser visitada em um passeio de lancha ou mesmo a nado. Então, lembra daquela cerveja que a gente pegou no mercado? Aqui, ó, geladinha, na praia. Vale a pena, porque os mercados aqui são bem baratos, a cerveja é barata. E aí você compra, bota no nosso caso, a gente trouxe uma bolsa térmica, coloca na bolsa térmica com um pouco de gelo e aí faz a festa. Perto da praia de Magaluf, encontramos a maior piscina suspensa da Europa. Ela foi construída no terraço de um hotel e tem 46 metros de comprimento por 4 de largura. Através desse corredor, o fundo transparente chama a atenção de quem está aqui de baixo. Bem, como vocês podem ver, o dia amanheceu lindo, lindo, lindo. A gente vai aproveitar para conhecer o centro de Maiorca, o centro histórico de Maiorca, tá bom? Vamos mostrar já já como é que é. A cerca de 30 minutos de ônibus de Cálvia, o centro antigo de Palma de Maiorca parece um labirinto formado por ruas de origem árabe. Becos e vielas que remontam à história dessa ilha cercada pelo mar Mediterrâneo. Com alguns minutos de caminhada, chegamos à La Rambla de Palma, uma elegante e arborizada avenida que lembra a famosa rua com o mesmo nome de Barcelona. Ela conta com muitas lojas e cafés. E falando em elegância, para falar um pouco sobre as pérolas de Maiorca, elas se tornaram famosas no mundo porque a ilha se especializou na produção artesanal dessa joia exclusiva há mais de um século e se tornou uma referência internacional. Usar um colar, uma pulseira ou um anel com pérolas maiorquinas é sinônimo de qualidade e pode ser uma lembrança perfeita e duradoura de sua viagem à Espanha. O processo de fabricação destas pequenas pedras preciosas utiliza algumas técnicas que até hoje são totalmente secretas.
Agora estamos no coração de Palma de Maiorca. O Parque de la Mar é um espaço público localizado aos pés das muralhas medievais em frente à Catedral La Seu. Já vamos falar dela. O grande lago de água salgada foi criado na década de 1970 para espelhar o mar que antigamente chegava até as muralhas, mas foi em parte aterrado para a construção de uma rodovia. O parque se tornou uma das zonas mais emblemáticas da cidade e cenário escolhido para as principais festas e eventos anuais. E nós tivemos a sorte de visitar uma feira de produtos regionais. Vamos provar agora uma empanada aqui, local, de sépia, que é tipo de polvo, né? Frutos do mar, vamos ver aqui. Maravilhoso, muito boa. Do outro lado da muralha medieval, a magnífica Catedral de Palma, que foi construída no século XIV. Conhecida como La Seu, é uma atração imperdível na ilha espanhola. Impressionante edifício de arenito dourado, que também cedia a Diocese de Maiorca, é uma das maiores estruturas góticas da Europa, com 44 metros de altura. A Catedral La Seu fica aberta para visitação de segunda a sábado, das 10 da manhã às 2h15 da tarde. Na hora que passamos por lá, estava acontecendo uma missa e não deu para entrar. Mas nessas imagens, você pode ver como a Catedral de Maiorca é belíssima, também por dentro. A catedral fica ao lado do Palácio Real La Almudaina, outra importante atração da ilha. O centro histórico ainda tem outras importantes igrejas, uma combinação do estilo gótico do século XIV ao estilo barroco do século XVII, fazem da Basílica de São Francisco de Assis uma das atrações mais interessantes do centro antigo da cidade. Bem perto dali, encontramos a Basílica de São Miguel. Ela é uma das 4 igrejas mais antigas de Palma. Foi erguida no ano de 1390 e depois reconstruída em estilo barroco no século XVII. Dizem os historiadores que ela foi construída no local onde ficava a antiga mesquita principal da cidade, lá dos tempos que o território era dominado pelos árabes. Com um belíssimo interior, a Basílica de São Miguel é uma das mais visitadas de Maiorca. Tá bem quente, a gente deu uma paradinha aqui pra tomar uma cerveja geladinha pra dar uma amenizada. Mas tá muito bom o passeio, bem legal. A paradinha estratégica foi na Plaza Cort. Nela, você vai encontrar o belo prédio da Câmara Municipal de Maiorca. A fachada decorada do edifício de 3 andares do século XVII é uma atração à parte para moradores e visitantes. Outro destaque da Plaza Cor é essa oliveira de 600 anos. Chamada Oliveira de Cor, ela é considerada um símbolo da paz na região. A Plaza Maior de Palma é uma espaçosa e retangular praça que pertenceu ao antigo mosteiro de San Felipe Neri. Até 1838, o local foi a sede da Inquisição Católica. Hoje, os edifícios que rodeiam a Plaza Maior são um misto de escritórios comerciais, residências, além de bares e restaurantes. E esse espação aí recebe quase durante todo o ano uma feira de artesanatos 4 vezes por semana e outros festivais locais. Além de tudo isso que a gente já mostrou, na descrição do vídeo eu coloquei dicas preciosas para quem quiser conhecer a ilha de Palma de Maiorca. Se preferir, pode usar esse QR Code que está aí na tela. Nele você vai encontrar todas as informações desse nosso rolê.
praias paradisíacas com águas claras e calmas, uma história riquíssima. Arquitetura variada, belas praças, comida saborosa, uma cidade vibrante e acolhedora. Mas como tudo tem um começo, um meio e um fim, bom, a gente já está se despedindo aqui dessa cidade, no aeroporto. É uma cidade maravilhosa, linda, belas praias. E com certeza a gente vai voltar, Maiorca. E aqui, né, com as tradicionais croquetas e a cervejinha gelada. E aí, gostou do nosso vídeo? E se você gostou, pode espalhar à vontade. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Bora partir para o próximo destino, porque você já sabe, né? Se esse já foi bom, o próximo rolê da vez vai ser ainda melhor.